Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração da produção. Então, a gente vai ver hoje a segunda parte de MRP e PCP, a parte de planejamento agregado. O que é o planejamento agregado? O planejamento agregado é aquele que eu faço a previsão de acordo com as demandas dos próximos meses. Então, olha aí. O objetivo, então, é determinar o nível de recursos que eu preciso ter para atender a demanda esperada. Como é que eu chego nessa demanda esperada? Previsão. Então, existem vários métodos de previsão. A média é um método de previsão. Eu posso fazer regressão. Pode fazer média móvel. Então, existem vários métodos, média móvel, existem vários métodos de previsão para eu saber quanto é que eu vou vender. Eu sabendo quanto é que eu vou vender, eu tenho uma ideia de quanto é que eu vou ter que produzir para atender esta demanda. Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, no caso do planejamento agregado, ó, determinar os níveis mensais de mão de obra, produção, estoque. Mão de obra tem Bom, todos eles têm variações. Por quê? Porque a mão de obra eu posso contratar e demitir a qualquer tempo. A produção eu também posso aumentar ou diminuir até o nível máximo da minha capacidade, claro. E o estoque também eu posso aumentar ou diminuir. Então, isso são as estratégias de planejamento. A gente vai ver depois. Então, ó, planejamento agregado versus plano agregado de produção. Suponha uma fábrica de bicicletas que produz vários modelos. Então, tem modelo M1, M2, M3. Os 3 modelos que a fábrica tem de produção. Aí, primeiro passo, eu vou escolher o padrão M de bicicleta. Então, modelo tipo M. Esse já foi o primeiro passo. E vou fazer ponderação das vendas do ano passado. Então, essas vendas, esses valores de venda, é a ponderação do ano passado. O que é isso? É o famoso FI, que é somatório XI dividido pelo somatório de XI. Então aí eu vou ter, ó, no ano passado, de 100 bicicletas, 50% foram o modelo M1, 30% foram o modelo M2, 20% foram o modelo M3. Então isso é a ponderação. Saber quanto que eu vendi de cada uma. Aí depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Isso daqui é o tempo gasto para produzir cada modelo. Então eu vou ponderar. Ó, quanto é que eu vou gastar em média este ano, baseado no ano passado, de mão de obra por homem em horas. Então, ó, eu vou pegar esse vezes. Isso é média ponderada. Ou vocês conhecem como quando usa pesos, né? Então, esse daqui é o peso de cada... É o valor vezes o peso. Então, eu vou ter 0,5. O que é 0,5? 50%. De onde que veio esse valor? Daqui, ó. 0,5, 0,3, 0,2. Então, 0,5 vezes 4,8 mais 0,3 vezes 5,6 mais 0,2 vezes 6.
Isso é a média ponderada. É o somatório de WI, XZ. W peso e o XZ é o valor. Então, isso daqui vai dar uma média em horas trabalhada por homem, por pessoa, de 5,22. Então, para produzir cada bicicleta, eu gasto 5,22 horas, 28 horas por pessoa trabalhando. Então, uma pessoa faz uma bicicleta em 5,28 horas. Em média, do modelo M, baseado na produção do ano anterior. O segundo passo do planejamento agregado é definir os custos. Então, definir custos relevantes. Olha o primeiro. Custo de mudar o nível de mão de obra sobre contratar e demitir mão de obra. Então, como é que eu mudo o nível de mão de obra? Eu tenho hoje 10 funcionários e aqui 20. Então, eu estou aqui no nível de produção. A produção aumenta, eu contrato. A produção diminui, eu demito. Então, esse gráfico aqui é isso. Como é que eu vou, qual é o custo de mudar essa mão de obra? Ou seja, quanto é que custa para eu contratar, dividir ou versus quanto é que custa para eu demitir. Então, esse é um dado muito importante. No final do ano, as empresas, principalmente o comércio, elas contratam mão de obra temporária, né? Essa contratação de mão de obra temporária é um custo muito mais baixo, porque o governo permite que se faça esse tipo de contratação sem ter que pagar todas as custas de demissão depois. Mas é um custo extra, com certeza. O outro é o custo de manter ou de faltar estoque. Então, quanto é que custa para eu manter um estoque alto? E quanto é que custa de faltar produto? Então, eu preciso saber o custo disso e o custo disso. O que é melhor? Eu tenho um estoque alto, que é um dinheiro que está parado, ou um ou outro cliente ficar sem produto, porque não tem na prateleira. Esse é um segundo custo que tem que se calcular, que é chamado custo de inventário. O outro, custo de produzir em hora regular. Esse daqui é o melhor. Quanto é que custa a minha produção normal em horas? Então eu tenho custo de mão de obra normal e o custo de materiais e os outros custos. Mas isso em horas normais. Ou seja, não hora extra. Então, não é hora extra. São horas normais. Então, eu tenho que calcular esse custo. Esse custo a empresa já vai ter, com certeza. E o outro, custo de hora extra ou subcontratação. Subcontratação é o famoso terceirização. Então, quanto é que custa a minha hora extra? Qual é o adicional que eu pago isso? E quanto é que custa para produzir em outra empresa para mim? Também é um custo importantíssimo que a gente tem que saber. Então, ainda um pouquinho nessa parte de custo, o que é mais barato? Custo normal ou custo em hora extra? Claro que hora extra, porque hora extra você tem que pagar no mínimo 60% em dias normais, segunda a sexta, sábado também, e 100% se for domingo ou feriado. O próximo assunto é demanda líquida. O que é demanda líquida? Então, o que é demanda líquida? Demanda líquida
é a demanda que realmente eu preciso produzir. Então eu tiro o estoque. O que significa isso? Ó, quando eu abro uma ordem de venda para o cliente, por exemplo, ele quer comprar 10 peças. 10. Aí eu olho no estoque. Tem 5. Quantos que eu preciso produzir? 5. Porque a minha intenção é sempre ficar com estoque zero. Ou o estoque menor possível. Então por isso que eu preciso saber a demanda líquida, que é o que eu realmente preciso produzir para entregar. Então desconta o estoque inicial e o estoque final. Porque se eu quero ficar com o estoque final, eu tenho que descontar ele. Para que eu vou querer um estoque final? É o estoque mínimo que eu tenho que ter, por exemplo. O mínimo que eu tenho que ter no meu estoque para atender os clientes é 10 peças. Então eu vou produzir, mas sempre vou produzir 10 a mais para ficar guardado no estoque. Dá um exemplo aqui. Demanda líquida de janeiro. É a demanda bruta menos o estoque inicial. Então, a demanda foi 1.280, o estoque que eu tinha 500. Então, quanto é que eu vou precisar produzir? 780. E aqui embaixo, ó, previsto e acumulado. Então, esse 780 aqui repete, aí eu vou somando. Deixa eu melhorar isso aqui. Aí eu vou somando. Esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Então, a demanda total do ano até agora é 7.520. Essa é a demanda somatória. A otimização do plano agregado de produção, ele é para encontrar no mês os níveis de produção que melhor regulam as horas trabalhadas, o nível de mão de obra e o nível de estoques. Tudo, o pensamento é sempre esse, ó, minimizar o custo. Se eu tiver que usar hora extra, o custo aumenta. Se eu tiver que subcontratar, o custo aumenta. Se eu tiver que contratar ou demitir, o custo aumenta. Esses dois aqui, eu tenho que ver qual dos dois é mais adequado. Aqui em cima, todos são ruins. O ideal é trabalhar só com hora regular. Agora, esse de baixo aqui, depende. Aí eu tenho que saber qual é melhor para mim. Mas esses de cima, todos são ruins. Hora extra é caro, subcontratar é caro, contratar e demitir é caro. Porque lembre-se, toda vez que você faz uma contratação, é preciso treinamento, a pessoa não chega já sabendo fazer. Então é muito caro contratar. E demitir também é caro. Então o ideal é não ficar fazendo esse rodízio de pessoas, né? Esse rodízio, no caso, ele tem um nome bonito, que é o turnover. Eu tenho também algumas estratégias radicais de produção. A primeira é o seguinte, ó. Eu desprezo os custos de produção e minimizo somente os estoques. Eu trabalho com estoque tendendo a zero. É uma estratégia muito radical. Poucas empresas conseguem trabalhar assim. E a outra é a força de trabalho constante. Eu calculo o nível de mão de obra para satisfazer as demandas do horizonte e não altero mais isso. Então, se eu não altero, como é que eu vou fazer para absorver flutuações? Se a mão de obra ela vai ser constante. Eu faço estoque. Então, o estoque vai suprir minha demanda nos picos e quando a demanda for baixa, eu encho o estoque de novo.
Então o estoque vai me ajudar nesse caso. Mas é uma estratégia radical, com certeza. O que é radical? É muito forte, muito custosa, muito difícil, mas que funciona, viu? Então aqui um exemplo, ó. Quando eu tenho a força de trabalho constante, ó. Então isso daqui é uma linha reta. E o que é isso aqui? Essa linha de baixo. Isso daqui são variações da demanda. Então essa variação, mas tem uma variação da demanda, mais minha força de trabalho, né? A quantidade de pessoas que eu tenho trabalhando é constante. Eu não fico mudando isso. E aqui, uma linha que eu posso fazer, tá vendo que essa linha se ajusta? Isso daqui é quando eu mudo a força de trabalho. Então isso daqui é a mudança. Só para vocês verem como é que é diferente a linha real da demanda e o ajuste em vermelho. Olha um exemplo aqui. Suponha que exista um custo unitário de déficit. Isso já é a fórmula. Custo unitário de déficit de custo P, penalizando demandas não satisfeitas. O que é isso? Alguém foi lá e não conseguiu comprar. Isso é o custo de déficit. Então, como ficaria o modelo? Ó, então, o modelo ficaria da seguinte forma. Eu não consigo ter mão de obra negativa, né? Então eu não tenho variáveis negativas, mas eu consigo usar a variável matemática. Então eu ponho I positivo para estoque positivo, o I negativo quando falta estoque, para fazer essa conta. Um menos o outro vai me dar um índice. Se for maior que zero, eu vou conseguir atender. Se for menor que zero, eu não vou conseguir atender. Ou seja, se for menor que zero, se o I negativo, né, I menos aqui, for menor que zero, o que vai acontecer? Vai faltar estoque, alguém vai ficar sem o produto. E eu calculo o custo disso. Baseado no estudo, eu ainda tenho as respostas à demanda. São os tipos de planejamento. A gente já viu isso lá atrás com outro nome, sistema de produção. Então, ó, eu posso fazer para estoque. O que é isso? Eu vou fazendo e vou mandando para o estoque. Vou mandando para o estoque, vou mandando para o estoque. Qual é o tipo desse? Quando eu faço para o estoque, é empurrado. O sistema é empurrado. É empurrado. O sistema é empurrado. Eu vou produzindo, enquanto eu tenho disponível a matéria-prima, eu vou produzindo e vou pondo no estoque de produtos acabados. O outro tipo, fazer contrapedido. Eu só faço quando eu tenho um pedido. Qual que é o tipo desse? Puxado. É onde eu posso usar Kanban. Então, é fazer contrapedido. Então, quando eu recebo o pedido, eu começo o planejamento. Então quer dizer que o cliente ele vai puxando as fases da minha produção até a entrega para ele. E recursos contra pedido é um pouquinho diferente, mas é parecido, é puxado também. É Kanban, mas tem uma diferencinha na hora do planejamento, na hora do recebimento das matérias-primas. Aqui, ó, exemplo de uma casa. Pensa numa casa. Eu vou precisar de, por exemplo, 500 sacos de cimento. Eu sei da minha necessidade, mas eu não posso receber esses 500 sacos de cimento de uma vez. Ele vai estragar. Então eu vou ter que receber 5 por semana.
Então eu vou fazer o pedido, eu vou obter os recursos depois que tiver a ordem, ok? Mas numa quantidade programada. A Caixa Econômica Federal, ela faz financiamento de construção. E a construção, ela vai liberando dinheiro quando cada etapa está pronta. É um tipo de recurso contra pedido. Qual é o recurso que eu estou falando no caso da Caixa? É o dinheiro. Muito bem, legal. Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje, finalizando a parte de PCP e MRP. As partes práticas eu vou tentar deixar para quando voltarmos, que vai ser logo, se Deus quiser. Façam a atividade, já está disponível. Lembrem-se que eu não vou ficar mandando confirmação. Fez? Terminou? Tá ok. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima.